Olá, meus amados, que bom estar de novo com vocês. Como foi a semana passada, né? E esta semana novamente na mira da saúde para trazer as verdades preciosas. Realmente toda a verdade é preciosa e proporciona a liberdade. Por isso que cada semana nós apresentamos este tema tão necessário e essencial para a nossa vida e principalmente para nós que estamos vivendo numa era de enganos. Tanto engano, né? Agora apareceu uma cepa, novo variante, né? De Covid-19 e está alarmando o mundo inteiro. Já mais de 12 países já se descobriram que tem esta nova cepa, novo variante. Inicialmente era chamado Nu variante, mas devido a alguns problemas, né? Esse alfabeto grego agora foi usado o 15º alfabeto, Orion. Parece que é Orion, negócio assim. Enfim, gente, na Áustria realmente fechou tudo e vários lugares. E o pessoal acha que já existe nos Estados Unidos, embora ainda não foi descoberto nenhum variante naquele país. Bom, enfim, eu falo isto dentro do contexto da era do engano. Não estou dizendo que existência de vírus variante é um engano, isso é real, mas só porque tem mais mutações no spike, naquelas parece braços ou pés do vírus, 32 mutações nesses spikes, então é mais virulento, mais perigoso para infectar, para penetrar nas células. Mas, meus amados, se tiver uma boa imunidade, quer dizer, imunidade que funciona normalmente, que é privilégio de todas as pessoas. Então, não importa que tipo de variante que apareça, você fica bem sossegado. Eu fico bem sossegado dessas notícias de novos variantes, porque minha imunidade está funcionando bem. Como que eu sei que está funcionando bem? Porque estou bem. Minhas células funcionam bem. Então, células imunológicas também estão funcionando bem. Mas porque você mora no campo, você é sossegado, você conhece a palavra, não é por causa disso não. Único exclusivamente eu sei que minhas células funcionam bem porque o Criador das minhas células, Ele me ama. Ele proporciona o todo funcionamento das minhas células. Eu confio plenamente nesta promessa, por isso que eu digo que minhas células funcionam bem, inclusive células imunológicas. Por isso não tenho nenhum medo dos variantes que aparecem. Então,
você também pode experimentar. Deixe que você conheça. Por causa disto, o tema de hoje é sobre a vida eterna. Quando é que começa a vida eterna? É um assunto empolgante, realmente é um assunto muito, muito empolgante, mas eu quero apresentar aquilo que eu já apresentei várias vezes, mas vamos repetir. Vocês devem estar lembrados desta figura. Quem está acompanhando bem atentamente, certamente devem estar bem lembrados. O que estou mostrando para vocês agora é intestino delgado. Aqui é membrana, a parede do intestino delgado, onde está mostrando as células, o epitélio do intestino delgado. Aqui fora, onde tem alimentos, bolo alimentar. E aqui é dentro do intestino. Então, aqui está mostrando uma camada de células. Aqui embaixo, eles mostram que tem célula-tronco. Aqui, olha, stem cell, célula-tronco. E esta célula-tronco, dependendo da necessidade, multiplica. É mitose intensa, quer dizer, multiplicação de células para que tenha novas células epiteliais do intestino delgado. Estas células que funcionam, estas células, por exemplo, produzem enzimas, produzem hormônios e fazem muitas e muitas funções muito importantes e também absorvem nutrientes, absorvem água, secretam mucos, enfim, fazem todos os trabalhos a fim de ter a vida perfeita. Funcionamento dessas células proporciona a perfeita vida. Sem que nós entendamos isto ou percebamos, isso funciona. Então, por existir célula-tronco, e aqui diz aproximadamente 70 bilhões de células são substituídas continuamente por dia. Veja só, principalmente quando toma algum medicamento, tipo anti-inflamatório, antibiótico, qualquer medicamento que seja, todos são nocivos para as células do intestino. E principalmente quando alguém toma bebida alcoólica, realmente destroem muitas células epiteliais do intestino delgado. Então, células-tronco precisa entrar nessa mitose muito intensa a fim de substituir todas as células danificadas. Isto é, a vida é para ser perfeita. Todas as células compõem nosso organismo para estarem perfeitas, sempre tendo todas as células para poder fazer todas as funções. Isso é incrível. Aí alguém pode perguntar, mas quando tiver um derrame cerebral, células cerebrais morrem e acaba com as funções, até perde a fala, ou então uma parte fica paralisada.
quem tem cirrose hepática, quem tem esclerose dos glomérulos nos rins, aí entra numa insuficiência renal crônica. E nestas pessoas, muitas células estão mortas e são substituídas pelo tecido cicatricial, e assim tem insuficiência renal ou insuficiência hepática ou até mesmo insuficiência cardíaca. Nestas pessoas também tem possibilidade de recuperar ou restaurar por completo? Claro, óbvio. Se você quiser, isso acontece. Quando é que você quer? Sabe, somente quando você acreditar é que você pode querer. Sem você acreditar que isso é possível, aquela vontade de você ser curado, aquilo é uma falsidade. Você não crê que é possível que haja completa restauração, mas simplesmente por causa de incômodo, desconforto ou medo, você quer ser curado. Esta motivação é falsa. Mas quando você crê, eu creio no Criador e que Ele é capaz de ativar células-tronco e pode refazer por completo, aí você pode querer e fazer a escolha. E daí, recuperação é coisa mais simples, fácil e rápida. Espero que você possa entender disto. A existência de células-tronco, sabe o que isso significa? A vida é sempre restaurada. As células danificadas são restauradas. A vida é para ser para sempre. Não ter o fim. Isso biologicamente é possível. Por causa de biologicamente ao nível célula é possível, por isso que existe vida eterna. A Bíblia fala da vida eterna é exatamente porque as células são criadas para existirem para sempre, sem ter fim. Nós vamos entender isso melhor. Quanto ao nível científico e também ao nível bíblico, precisa ser uma sincronia, é uma harmonia completa. Ciência fala uma coisa e Bíblia fala outra coisa contrária, isso não é verdadeira ciência. Mas a verdadeira ciência sempre vai provar que a Bíblia é verdadeira. Então, sabendo que existe células-tronco e existe restauração imediata para que tenha a vida perfeita ou os fenômenos de vida perfeito, então nós podemos dizer, existe vida eterna. Agora digo, quando é que começa esta vida eterna? Muitos religiosos pensam que a vida eterna só é possível quando Jesus voltar pela segunda vez e quando você abandonar este mundo de pecado, aí realmente tem vida eterna. Por causa disto,
este assunto de vida eterna é do futuro. Então, nesta vida, nós vamos sofrer, vamos ter que morrer, vamos passar aflições. Mas é preciso manter a fé firme para vencer tudo isto. E esse tipo de vida é uma vida difícil, uma vida muito penosa, uma vida que desanima. Por causa disto, há muitos crentes que sofrem de depressão, que sofrem de doenças crônicas, esperando o quê? Quando Jesus vier, vai solucionar tudo, mas neste mundo vou continuar com todas as doenças. E perde completamente a esperança da cura. Como perde a esperança da cura, então, pelo menos enquanto existe, preciso viver sofrendo menos. Aí, então, busca os tratamentos paliativos para sofrer menos. E daí tem que buscar na medicina convencional os tratamentos ou tratamentos complementares ou alternativos ou tratamento natural. Aí cada um faz suas buscas e vive sem esperança, tentando sofrer menos. Isso é uma realidade. Hoje eu quero apresentar uma outra realidade. Quando é que começa a vida eterna? Para isto vamos ter que ir à Bíblia, a ver o verdadeiro livro da ciência. Verdadeiro livro. Então, vamos lá. Na Bíblia, João, capítulo 17, Jesus falou assim, verso 3. E a vida eterna é esta. Olha só. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos entender. A vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna, segundo Jesus, está relacionada com o conhecimento. Conhecer a Deus como único verdadeiro Deus e conhecer a Jesus que Deus enviou. Aí é vida eterna. É uma maravilha. Você não precisa esperar o futuro para ter vida eterna. Se você conhecer a Deus como único verdadeiro Deus e conhecer a Jesus que Deus enviou, você tem vida eterna. Jesus estava mencionando isto para o Pai, mas para os judeus. Por quê? Certamente porque os judeus não conheciam a Deus. Embora eles eram extremamente religiosos, eles não conheciam a Deus, nem Jesus que Deus enviou, a ponto de querer matar Jesus, porque Jesus fazia tanta coisa errada
Se Jesus fosse filho de Deus, jamais poderia fazer aquilo. Mas Jesus fazia. Porque Deus que judeus conhecia, não pode fazer daquele jeito. Eu vou dar um exemplo. Vamos para Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Veja só, Deus dos fariseus e dos escribas, sacerdotes, liderança religiosa da nação judaica, Deus deles jamais podiam comer com os publicanos e pecadores. Jamais. Mas Jesus comia. E aí eles, não, ele não pode ser filho de Deus. Deus que nós conhecemos não come com os publicanos, pecadores, porque esta classe, publicanos, pecadores, são desfavorecidos por Deus. Deus rejeita publicanos e pecadores. Eles não merecem nenhum favor de Deus, porque são pecadores. Este grupo de pessoas precisam ser castigados. Quem tem lepra, quem é viúva, quem é órfão, como que fariseus, escribas, sacerdotes pensavam? Eles não merecem nenhuma compaixão, nenhuma misericórdia, porque Deus os abandonou por eles pecarem. Então eles foram castigados e adquiriram lepras, tanto que a lepra era como a palavra lepra significa o quê? Ferido de Deus. Era assim. Então, Deus dos fariseus, escribas, dos sacerdotes, era muito diferente de Deus real, verdadeiro. Eles não conheciam Deus verdadeiro. Coisa interessante, no livro de Isaías, capítulo 55, aqui o profeta Isaías diz assim, Jeová diz, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz Jeová. Enquanto o homem pensa tal coisa, Jeová pensa bem diferente. Sabe qual é a diferença? Diferença é isto. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que diferença! Meu pensamento é do céu, vosso pensamento está lá embaixo na terra.
esta distância é a diferença. Muito diferente. Mas o que crentes pensam? Deus é assim, aqui na terra. E lá no céu, Deus pensa o quê? Não é assim não, isso é pensamento de vocês. Agora, meu pensamento é totalmente diferente. Quer dizer, não conhece a Deus. Conhece dentro da mente humana, dentro da limitação humana, pensando que Deus é assim, mas Deus não é assim como o homem pensa. A vida eterna é esta. Quando conhecer a Deus, único verdadeiro, e conhecer a Jesus que Deus enviou, aí tem vida eterna. Mas muitos acham que precisa fazer muita coisa para ter vida eterna. Acham que precisa guardar as leis para ter vida eterna. Na semana passada, alguém me perguntou: você é adventista? Eu falei: eu nasci no lar adventista. E ainda frequento a igreja adventista do sétimo dia. Mas hoje acredito muito diferente dos tradicionais adventistas. Aí ele ficou assim me olhando. Aí logo ele fez-me uma pergunta: para ser salvo, você precisa guardar o sábado? É uma pergunta tradicional para os adventistas, né? Eu respondi: para poder ele ficar satisfeito, eu disse: não precisa guardar o sábado para ser salvo. Quer dizer, para ter vida eterna. Aí ele ficou: uau, você está falando que não precisa guardar o sábado para ser salvo? Aliás, todos os adventistas pensam assim, igual eu. Ou existe algum adventista que pensa diferente? Mas a Igreja Adventista do sétimo dia fala assim, primeira afirmativa é isso: não precisa guardar o sábado para ser salvo, para ter vida eterna. Mas, eles colocam assim, mas quem é salvo, quem tem vida eterna, guarda naturalmente o sábado. Isso é resposta. Quer dizer, tem que guardar, qualquer forma. Agora, realmente existe algum adventista do sétimo dia? Talvez esta pergunta é muito desafiadora, muito polêmica, pode ser, mas por favor, espero que você entenda a minha intenção. Porque adventistas falam assim, pelo menos eu ouvi muito disto. Quem é salvo, quem tem vida eterna, guarda o sábado de uma forma tão espontânea, natural. Aí eu estou fazendo esta pergunta. Assim que respondeu, e esta pessoa que respondeu assim tem certeza que está salvo e está com vida eterna, por isso que guarda o sábado de uma forma tão espontânea e natural? É assim? Aí quem sabe vai coçar a cabeça, né? Sabe por que eu faço esta pergunta? Porque o pessoal fala assim,
olha, o que é pecado? Transgressão da lei. Quarto mandamento não fala para não trabalhar? Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teus animais, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas. Portanto, se trabalhar no sábado, transgrediu, pecou, e quem pecou tem vida eterna? Quem pecou está salvo? Aí virá uma confusão de pensamentos, né? Bom, veja só, pensamento de Deus é tão diferente do pensamento do homem. Aqui no Brasil tem esse ditado até popular entre, acho que não é entre religiosos não é entre crentes, mas quase todo mundo fala assim, olha, eu tenho muita fé em Deus. Comumente fala assim, se Deus quiser, com muita fé em Deus, essas são expressões tão coloquiais entre povo brasileiro. Isso é pensamento dos brasileiros. E o pensamento de Deus? Quando alguém fala, eu tenho muita fé em Deus, a pessoa tem certeza que tem muita fé em Deus. E o que Deus está pensando? Você não tem nenhuma fé em Deus. Você não me conhece. Como que você pode ter fé em mim sem me conhecer? Então, vamos conhecer este Deus, não é? Precisamos conhecer este Deus para que tenhamos o quê? A vida eterna, mesmo agora. Não é somente quando Jesus voltar, não. Aqui, agora, quando você conhece a Deus como único verdadeiro e conhecer a Jesus que Deus enviou, você já tem vida eterna, é imortal. Por causa disto, sua vida será totalmente diferente do que antes. Porque antes você não conhecia este Deus que eu vou apresentar. Agora que você conhece, sua vida vai mudar. Primeira coisa que muda é, se eu tenho vida eterna, o raciocínio lógico, sou imortal. O que preciso me preocupar com a doença? Esta doença é possível, seja câncer, seja hipertensão arterial, maligna, diabetes com complicações, insuficiência renal crônica, cirrose hepática na fase final, como a medicina coloca, Covid-19, enfim, alguma doença é capaz de levar uma pessoa que tem vida eterna para a morte? Isso é possível? Jamais. Por causa disto, se você tem vida eterna, você é convicto nisto, você fica livre de qualquer medo da doença, qualquer medo da
morte. Que maravilha! Verdadeiramente isso é maravilha. Você pode falar, mesmo assim neste mundo morre. Sim, não estou negando que não morre. Morre, mas você não vai ter medo nenhum. Você vai aceitar esta morte de uma forma tão natural. Porque o pensamento de Deus em relação à morte, para quem crê nele, é dormir. Alguém que vai dormir, fica com medo de dormir, vai ter uma alegria, porque é um descanso. E vai experimentar uma restauração, a ressurreição. Por isso que este momento de morte é o sono de uma noite e você vai ser ressuscitado. É totalmente diferente quando você conhece a Deus como único verdadeiro Deus, Criador. Vamos conhecer este Deus? Tá. Vamos então voltar para a Escritura, né? Antes de mostrar o verdadeiro Deus, eu vou mostrar esta palavra de Jesus, João capítulo 5. João capítulo 5, verso 39. Jesus falou para o povo judeu: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vamos entender disto. Judeus examinavam as Escrituras, principalmente escribas, doutores da lei, examinavam as Escrituras. Qual é a razão de examinar? Por julgar ter vida eterna nas Escrituras. E Jesus fala, é verdade, nas Escrituras tem vida eterna. Por quê? Porque as Escrituras mesmas testificam de Jesus. Isto é, Jesus é vida eterna. Uau! Jesus é vida eterna. Por isso que judeus examinavam a Escritura. Mas veja o que Jesus pensa. Coisa impressionante. Verso 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. A Escritura, ou as Escrituras, Velho Testamento, testificam de Jesus. Testificam de vida eterna. Mas quando Jesus veio, judeus rejeitaram Jesus. Rejeitaram vida eterna. Porque Jesus era muito, muito diferente deles. O que Jesus fazia transgredia toda a lei. Transgredia. Portanto, não pode ser filho de Deus. Não pode ser Messias, porque transgride a lei, ou as leis.
transgride 10 mandamentos. Por exemplo, a lei de Moisés, que estão nas Escrituras, no Velho Testamento, diz o quê? Se descobrir alguém que adulterou, tem que fazer o quê? Matar, apedrejando. Tem que matar, jogar pedra, seja na mulher como no homem. E assim, judeus trouxeram uma mulher que foi pega na flagra, no ato, e pergunta para Jesus: olha, de acordo à lei de Moisés, é para apedrejar esta mulher, porque esta mulher é adúltera. Nós a apanhamos no ato. E o que você fala? Aí Jesus, que deu aquela lei para Moisés, simplesmente curva-se e escreve no chão. E aí, a mulher totalmente agora amedrontada, porque foi pega no ato, então, daqui a pouco é apedrejada e já era. Fim da vida dela. Totalmente com medo. E Jesus sem falar nada. E daí, eles, judeus ainda mais, o que você fala, responde logo. Jesus curva-se, continua escrevendo. Daqui a pouco, um por um, vai se retirando do lugar. Em vez de jogar a pedra na mulher, foi se retirando. E a mulher, vendo que a multidão se retira, e daqui a pouco, então, Jesus pergunta para a mulher: onde estão os que estavam condenando você para matar você, apedrejando? Mulher olhando ao redor: não tem ninguém, Senhor. Aí Jesus fala também: eu também não te condeno. Ué, Jesus não deveria apedrejar esta mulher? Não foi assim que foi dada a lei para Moisés? Mas Jesus diz: não te condeno também. Vai, não peques mais. Jesus não transgrediu a lei de Moisés? Não foi totalmente contrário à lei de Moisés? Ele falou para Moisés: quando pegar alguma mulher adúltera, algum homem adúltero, então é apedrejar e matar e eliminar do povo. E agora, quando ele veio aqui na terra, real agora, ele pessoalmente presente, diante de uma mulher adúltera: eu não te condeno. Vai, não peques mais. Uau, qual é verdadeiro? Deus que mata porque adulterou, ou Deus que não condena o adultério? E aí, quando falo assim, algumas pessoas pensam: ah, então posso adulterar que Deus não me condena, né? Aí outros falam: realmente Deus não condena, mas ele diz: vai, não peques mais. Se pecar novamente, aí não tem mais salvação. Isto é, vai ser apedrejado. E aquilo que Jesus falou: olha,
perdão é 70 vezes 7. Aí sabidos vão dizer, posso adulterar. Você está conhecendo verdadeiro Deus? Ou é uma confusão? Será que eu sou pessoa que levanta mais confusões, mais polêmicas? Então, para não ficar confusos, vamos para Lucas. Vamos ver a história, a parábola que Jesus mesmo contou. Porque judeus murmuravam, fariseus, escribas, como que pode comer com os publicanos e com pecadores? Você já pensou? Quando Levi, que era publicano, e também Zaqueu, outro publicano, Jesus falou, olha, eu vou comer na tua casa, eu vou hospedar na tua casa. Levi deu um banquete, Jesus falou assim, eu vou lá comer com vocês. E lá havia todos os publicanos e pecadores. Sabe o que significa comer junto? Quando você come junto com o presidente dos Estados Unidos, você é considerado como? É mesmo nível, amigo, um convidado que está ao nível do presidente. Somente amigos íntimos comem junto. Se for um nível bem diferente, quem é superior faz o quê? Olha, eu te dou uma quantia, você come lá, pega hambúrguer, McDonald's, você come lá. Agora eu, neste lugar. Não é bem assim? Mas Jesus falou para Zaqueu, olha, eu vou hospedar na tua casa e eu vou comer com você, portanto, desça logo daí, Zaqueu. Que maravilha! Enquanto isto, judeus, mas como que é negócio? Vai comer com os publicanos? Não pode. Deus dos fariseus jamais podia misturar com os pecadores, mas Jesus misturava e deu esta parábola. Comumente é conhecido como parábola do filho pródigo. Mas, meus amados, foco dessa parábola não é segundo filho, tal de filho pródigo, mas sim, foco desta parábola, Jesus está mostrando quem é o Pai. Quem é o Pai? É parábola do Pai. Vamos lá. O tempo está avançando muito, né? Vamos lá. Lucas 15, verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Olha, este filho eu não sei que nome que tem que dar. É um filho ingrato, filho... Odilene, que tipo de palavra tem que colocar esse filho que pediu
sua parte antes que pai morresse? Filho Egoísta, ingrato. é um filho, se fosse lá no mundo, bom, não vou falar esta palavra que é feia demais, né? Realmente, filho que não merece ser chamado como filho. Principalmente esta parábola que Jesus está contando, então naquela época, numa vila assim, quando um filho fizer isto, sabe o que a comunidade, moradores da vila vai fazer? Este filho é, como que fala? O morador vai lá, mata esse filho. Por quê? Filho que desonra o pai. Faz conta que pai morreu, me dá minha parte. Mas sabe o que pai fez? E pai repartiu. Deu para esse filho mais moço a sua parte, sua herança, mesmo antes de pai morrer. Existe isso? Bom, eu não tenho quase nada. Agora, se um dos meus filhos vier me pedir, pai, me dá a minha parte, será que eu iria dar? Jamais. Jamais. Porque eu não morri? Nem é velho? Como que eu vou dar parte dele? Como se eu já morresse? Jamais daria. Não é mesmo? Nenhum ser humano daria para filho a sua parte, sua herança antes de pai morrer. Nenhum ser humano. Mas este pai que Jesus estava falando deu. Então não é pai humano, pai celestial. Este pai representa Deus. Deus que enviou Jesus, e Jesus está falando exatamente seu pai. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Caiu na gandaia. Maravilha, né? Tanto dinheiro, fazia de tudo que ele queria fazer, que talvez não podia fazer na casa do pai. Você pode imaginar, você tem dinheiro adoidado e você come, bebe, dorme, viaja, festas, enfim, uma vida que talvez você gostaria, não é? Tanto dinheiro, se eu ganhar cena, eu fazia isso, E este filho mais moço fez de tudo que ele pôde. E dinheiro, sem trabalhar, só gastando, chega ao fim, né? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele nem podia comer comida de porcos, passava fome e tinha que trabalhar. Então, caindo em si, agora caiu ficha, quem ele é. Mas, antes de continuar, deixa eu voltar um pouco. Tá. Aqui no verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Se você fosse o pai, deixaria filho sair? Mesmo que você diz que iria dar parte dele, agora realmente filho coloca em ação. Pega todo o dinheiro e sai. E você deixaria assim, livremente? Ou então você falaria alguma coisa? Olha, filho, você está saindo, mas saiba de uma coisa. Você agora pegou toda a sua herança, tá? Até aí eu engulo. Mas saiba de uma coisa. Não pense você voltar em casa quando você gastar tudo, porque não vai ter mais nada para tu, porque você já pegou. Não falaria assim? Ou você quer ir? Tudo bem, você pode fazer o que você bem entender. Como você já pegou sua herança e você considerou que eu, pai, está morto, você não é mais meu filho. Você se vira. Talvez não falaria assim quando é mais assim, rígido. Mas este pai falou nada. O que quer dizer não falar nada? Eu posso entender assim. Filho, você realmente quer sair, quer ir longe de mim para você fazer o que você quer? Ótimo. Mas filho, saiba que você é filho muito amado por mim. Você pode voltar quando você precisar, quando quiser. Aqui é sua casa. Eu continuo sendo seu pai. Não era esse o pensamento do pai? Quando deixou o filho partir? Eu creio assim. Pai deixou um espaço para que filho pudesse voltar quando precisasse. É um pai diferente de mim. Né? Veja só. E aí, ficha caiu neste jovem com fome. A fome levou a ficha a cair. Ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Realidade da casa do pai. Todos os trabalhadores têm pão em fartura. Pai é tão bom que trabalhador que
é esforçado, vagabundo, não importa, todos os trabalhadores têm pão em fartura. E eu aqui, morrendo de fome, estou perecendo. E aí o que ele pensa? Eu vou para casa. Só que eu não tenho cara de ser para dizer que eu sou filho, mas para não morrer, para poder comer, eu vou dizer, olha, eu não sou mais filho, mas eu sou um dos seus trabalhadores. Por favor, eu quero comer, eu preciso viver. E assim que o filho fez um cenário, vou fazer assim. Aí, se o pai me aceitar, aquele homem me aceitar como trabalhador, eu não vou morrer. Eu vou ter pão em fartura como qualquer outro trabalhador. Isso era uma cena que ele inventou. Assim que ele pensou. Para não morrer. O único jeito de não morrer era voltar onde ele estava, porque ele conheceu o Pai. Trabalhador dele não passa fome. Filho, jamais. Então, filho sabia tamanho de pecado que ele cometeu. Forma que ele cometeu, ele achava que pai jamais iria aceitar como filho. Este filho não conhecia o pai. Não é mesmo? Aí, realmente, assim ele volta. Mas veja aqui no verso 23, né? 20. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Como que pai o avistou de longe? De longe? E filho ainda não reconheceu que é pai, porque estava longe. Provavelmente os que entendem bem da tradição da época, este filho estava voltando anoitecer, porque tinha medo dos vizinhos. Porque se algum vizinho descobrisse que ele é aquele filho daquela fazenda que pegou tudo e saiu, e se alguém descobrir, pegaria e mataria. Porque o filho que não merece ter vida, isso era o tamanho de desonra ao pai, era para matar, segundo a lei de Moisés. Quem desonra, quem xinga o pai era para matar. Então ele estava voltando anoitecer para que ninguém olhe para ele, ninguém descubra. Então, de longe, o pai reconheceu que era seu filho. Quando é que o pai pode reconhecer um moribundo lá distante? Somente quando ama. Única forma de reconhecer alguém tão distante, quando ama.
Que amor? O amor infinito, o amor eterno, o amor incondicional. Aí diz aqui, correndo. Pai já, certa idade, correr naquela época não era atitude de um homem pai com respeito. Jamais podia correr. Mas na realidade, na palavra original aqui, não é correr não, mas dar uma carreira. Por quê? Para o pai, antes que alguém reconheça que é filho dele, ele que precisa encontrar com este filho primeiro, para que ninguém possa matá-lo. Então deu uma carreira. Este velho deu toda sua força para poder alcançar, chegar lá primeiro e proteger de qualquer outro vizinho. Veja só. Abraçou e beijou. Essa parte realmente é... Veja, o moço que saiu dos porcos, porqueiro, aquele cheiro de porcos, sujo, 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 cabeludo, barbudo, sem tomar banho. O que o pai fez? Abraçou. Sujeira, cheiro, isso não o impedia para beijar. O amor incondicional. Aí o filho faz aquele cenário que eles inventou, né? Filho disse imediatamente, né? Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí, pai, filho, isso mesmo, você precisa arrepender. Arrepender tudo que você fez e olha lá. Pai fez assim, verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos. Os seus servos também devem ter vindo atrás do velho que deu carreira, porque o que está acontecendo que esse velho está correndo desse jeito? Aí seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Sabe que roupa, na época, era status. Era sinônimo de identidade. No mundo árabe, a gente vê isto, né? Parece que tudo é igual, mas dependendo do tecido, dependendo de algum desenho, aquele identifica que é da família real. Roupa, na época, era uma certa identidade da classe. Então, pai diz, depressa, antes que alguém reconheça que este é esse trabalhador de porcos, vão colocar a roupa. E agora também coloca o quê? Anel. O que anel representa? Anel representa meu filho.
meu filho, herdeiro. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai perdeu o filho? Não. Filho que saiu com seus próprios pés. Filho que resolveu partir da casa. Pai nunca perdeu o filho, mas pai considera que ele que perdeu o filho. Que maravilha, meus amados. O pai que é realmente totalmente diferente. Deus diferente. Deus de o amor incondicional. Não precisa arrepender para ser perdoado. Para Deus, arrependimento não é uma condição para perdão dos pecados. Independente de você pedir perdão ou você confessar seus pecados, você é perdoado. Pode bater palmas. Enquanto o homem ou religiosos, teólogos pensam que precisa arrepender, precisa confessar meus pecados para ser perdoado, pensamento de Deus é diferente. Muito, muito diferente. Aqui estamos vendo a parábola que Jesus está contando. Este pai, enquanto o filho está falando do seu cenário que ele imaginou, ele desconsidera completamente o que filho fala. Em vez de conversar, realmente vamos ver, se você for um bom trabalhador, então você vai ter comida. Se você chegar às 7 da manhã e horário de almoço é 12 horas, depois volta a trabalhar depois você trabalha até às 4, aí você vai ter. Você vai colocar seu dedo para saber quando que você vai almoçar. Eu vou verificar tudinho. Se for assim, é assim este pai? Não. Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Trazei o anel e coloque no seu dedo. E a sandália. Não é mais pé sujo, pé que está pisando a terra, que simbolicamente representa o pecado. Você não é mais pecador, você está totalmente separado da terra. Por isso que Jesus falou para Pedro, quando Pedro falou, então Senhor, lava todo o meu corpo. Aí Jesus falou, quem é limpo só precisa lavar os pés, porque o pé que está sujo, porque tem contato com a terra. Aí, pai, então, coloca as sandálias para separar completamente da terra. E aí, comer, porque foi achado. Parábola anterior,
Quando então o pastor descobre aquela ovelha que fugiu do rebanho, coloca no ombro, volta com alegria e festeja, regozija, chama os vizinhos, vamos regozijar. Sabe o que esse pai fez? Chamou toda a vizinhança. Olha, meu filho foi achado. Eu perdi meu filho. Pastor foi buscar a ovelha até achar. Esta ovelha que eu perdi, achei. Na realidade, a ovelha que caiu fora. Na realidade, o filho saiu com seus próprios pés. Pai abraçou, beijou. Agora, na condição do filho, festa. Aí, toda a vizinhança, puxa vida, que pai diferente. Na nossa vila temos um pai tão diferente da gente, maravilhados, mas é assim que é bom, não é? Assim que é. Uau! Enquanto disto, então, tem um que não gosta. Este filho mais velho representa quem? Vamos lá ver? Ora, o filho mais velho estivera no campo. Olha, veja, filho mais velho estava onde? No campo. Para fazer o quê? Trabalhar. Na realidade, o filho herdeiro não precisa estar no campo para trabalhar, porque pai tem trabalhadores no campo. Filho, se for no campo, o máximo é realmente coordenar ou comandar, não é colocar a mão na massa. O filho mais velho arduamente trabalhava no campo. Por quê? Ele queria mostrar para o pai, olha, eu sou seu filho, eu faço tudo que pai manda, faço direitinho as coisas, então eu mereço. Quem trabalha é exatamente com esse pensamento, né? Eu trabalho para poder comer, eu trabalho para ter meus direitos. Os fariseus, escribas, jejuava, dava ofertas, dízimos, para quê? Para ter os favores de Deus. Queria provar se realmente Deus é assim. E aí, este filho começou a ouvir ao aproximar da casa músicas, danças. Mas que é isso? Essa hora? Porque final da tarde, né? Aí chama um dos seus criados, né? Perguntou, o que está acontecendo? Aí então o criado informou, olha, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Olha só. Aí ele se indignou. Por que indignou? Ele não deveria ficar também feliz? É a mesma coisa que fariseus indignaram com Jesus quando Jesus comia com os publicanos, com os pecadores. Indignação. Nós cristãos
adventistas, muitas vezes, ficamos indignados quando um ateu, quando um não adventista ter aquilo que você almeja, mesmo sem guardar o sábado, sem ser dizimista. Entra no seu coração, puxa vida, eu que sou adventista, guardo fielmente o sábado. Sábado para mim é um dia santo. Eu sou dizimista fiel. Eu passo por tudo isto enquanto outros lá estão bem. Às vezes passa. Comigo passava muito isto antigamente. E aí, esta indignação, que pensamento humano, né? E não queria entrar. Aí, pai sai e procura conciliar, porque pai, o amor incondicional. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Veja só. Este filho mais velho pensava que não podia transgredir a ordem do pai. Ele nunca entendia que ordem ou mandamento do pai é uma promessa do pai. Mas é mandamento que ele tem que cumprir. Se não cumprir, nada feito. Ele vivia desta forma. E ainda agora fala, desabafa, né? E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Veja só, até hoje ele se considera que pai nunca deu um cabrito para ele fazer uma festa com seus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, olha, vindo, porém, esse teu filho, quem que é esse que voltou? Não é irmão dele, não. Esse daí não é meu irmão. Esse teu filho, da mesma forma que fariseus consideravam os publicanos e pecadores. Que coisa, né? Que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Injustiça! Injustiça! Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Uau! Tudo o que é meu é teu, não somente coisas materiais. A minha vida, a vida eterna é tua vida eterna. Você percebe disso, meus amados? Porque nós temos a vida eterna. Porque, meu Deus, nosso Deus tem vida eterna. A vida dele é minha. Aleluia, aleluia. Vamos vibrar, vamos bater palma, vamos dançar. Pai diz, tudo o que é meu é teu. Se você acreditar, você tem vida eterna neste exato momento. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos
e nós alegrássemos, porque este teu irmão, olha, Pai fala, este é teu irmão. Quantas vezes nós deixamos de considerar aqueles necessitados, aqueles cafajestes, aqueles meus inimigos como meu irmão. Mas nós odiamos até nossos próprios irmãos do mesmo pai e da mesma mãe carnal, não é mesmo? Só por causa de algumas questões que não me agradou. Pai fala, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus amados, se você conhecer este Deus, Deus de amor incondicional, neste exato momento, e a Jesus que veio neste mundo, que deu sua própria vida para que você tenha a vida, tudo que é o Pai é teu. Aleluia! Vamos agradecer. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Pai, porque tudo que é teu é nosso. Acreditamos nisto, por isso que nós temos a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.